Ele não conseguia prosperar, até o campo mostrar o que ele fazia com o próprio pai. No Senta que lá vem a história de hoje, nós vamos falar sobre uma constelação real e os motivos pelos quais muitas vezes a gente não prospera e nem faz ideia do que é. Uma constelação, ele traz uma informação subconsciente, uma informação do campo sistêmico que a gente não tem nem ideia. Eu sou Solange Baroncelli e no Senta que lá vem a história de hoje, a gente vai falar sobre a violação de uma ordem sistêmica que é a hierarquia. Nós temos 3 ordens sistêmicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Quando nós violamos uma dessas 3 leis, e é isso que se trata uma constelação familiar, olhar para essas leis, para essas ordens sistêmicas e colocá-las em vigência e colocá-las em ordem, a nossa vida então pode fluir levemente. E a gente diz o seguinte, que se há algum motivo pelo qual a nossa vida esteja bloqueada é porque nós estamos violando essas leis sistêmicas. Bert Hellinger, o pai das constelações, ele trouxe à luz essas leis. Ele trouxe à luz o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas para nos dar norte na nossa vida, para que as nossas questões sistêmicas possam ser, vamos dizer assim, esmiuçadas, possam ser liberadas. Quando a gente abre um campo de constelação familiar, a gente vai olhar qual das ordens estão sendo violadas, ou quais das ordens. No caso, deste caso que eu estou falando agora, que é ele não conseguir prosperar, havia um julgamento dele enquanto criança, enquanto adolescente, para com o pai. O pai trabalhava como assessor de políticos e ele tinha um julgamento sobre a política, sobre o que o pai fazia. E quando nós temos qualquer tipo de julgamento sobre os nossos pais, seja, gente, isso qualquer julgamento, sobre o pai ou sobre a mãe, é como se nós nos sentíssemos melhor que eles. É como se nós nos sentíssemos maiores que eles. É como se a gente falasse para eles assim, eu sou melhor que você. E isso ficou claro no campo. Claro que isso é uma questão subconsciente, é uma questão que a pessoa não percebia, não sabia, mas o julgamento, ele diz que foi muito claro durante muitos anos da vida dele. E aquele adolescente rebelde estava ali, presente no campo, mostrando essa raiva que tinha da profissão do pai. E aí, o que isso acontece? Isso acontece que quando é para a nossa profissão não está liberada, porque eu estou presa numa questão anterior, lá numa questão da minha adolescência, onde eu julgava o meu pai, onde eu achava que meu pai não fazia algo muito certo. Isso não diz respeito a nós, isso diz respeito a eles. O relacionamento deles diz respeito a eles e não cabe a nós nem fazermos por eles, nem ficarmos julgando o que eles fizeram. Quando a gente faz isso, a gente entra num lugar de arrogância sistêmica, ou seja, a gente arroga pra gente questões que não são nossas. Por quê? Porque a gente julgou algo ou alguém que é maior que nós, que está fora da nossa hierarquia. Olha que interessante. E no caso, o que aconteceu? A profissão atual deles, que vinha de encontro a fazer justiça a essa profissão do pai, ficava presa lá no pai, ficava presa lá naquele julgamento. Ficava presa lá no passado, como se não tivesse liberação, não tivesse força para vir para a vida junto com ele. Ele olhava para a profissão, eu olhava para a profissão e dizia assim para ela, o que você está fazendo aí? Aí ela falava, não, aqui que é o meu lugar. Aí eu dizia, não, aí não é o seu lugar. Aí é como se fosse. Aí eu perguntava para o representante que estava representando ele, e o que você acha dela estar lá? Não, eu acho que eu tenho que buscá-la. Ah, mas eu também não quero ir buscá-la. Então, depois que a gente viu, que eu perguntei para ele se existia um julgamento muito forte com relação à questão da profissão do pai, e ele disse que sim, é como se aquilo tivesse realmente tomado uma dimensão diferente. E ele pudesse perceber que ele estava fazendo esse julgamento e que esse menino ficou preso nesse julgamento. Então a gente fez um trabalho de liberação aí, frases sistêmicas, questões que ele tomou consciência, e a consciência quem toma somos nós. E quando a gente toma uma consciência, o campo então libera através do fenômeno, através de tomada de consciência mesmo. E aí então a gente pode fluir na vida. Aí ele conseguiu ir lá, buscar a profissão dele, tomar consciência dessa profissão, tomar consciência que o pai teve as escolhas dele, que ele pode fazer novas escolhas baseadas nos pontos de vista interessantes dele. Então você vê que tem tanta coisa nas constelações, na sistêmica, que a gente vive e a gente nem percebe que tem a ver com questões ancestrais. E tem a ver com pai, tem a ver com mãe, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com raízes da nossa criança.
que ficou lá, ou presa no julgamento, ou na revolta, ou na dor, ou na tristeza, alguma coisa que nós ficamos presos na nossa criança e que somos impedidos de vir para a nossa vida. Quando a gente cura essa criança, quando a gente cura esse adolescente, quando a gente cura essa história, a gente fica livre para poder ir. Uma outra questão nessa mesma constelação é que ele tomava o lugar do pai, porque o pai morreu e ele era ainda adolescente, ele tinha 15 anos. E ele ficou revoltado com essa morte precoce, porque ele teve que fazer pela mãe dele. Então ele ainda estava preso, além de tudo isso que eu falei, ele estava preso no lugar do pai, ele fazia pelo pai, porque ele achou que ele era responsável, era o homenzinho da casa, entre aspas. E aí ele tomou esse lugar do pai, e nesse lugar ele não podia ir adiante, ele não podia fazer por ele, não podia ir para a vida dele. Então estava tudo muito emaranhado lá atrás. Quando ele trouxe o pai de volta para o lugar do pai, a mãe para o lugar da mãe, voltou para o lugar dele, saiu do lugar de arrogância sistêmica, ou seja, de arrogar para eles responsabilidades que não são deles, então ele pode ir para a vida e pode estar disponível para uma relação, porque neste lugar de estar sendo o companheiro invisível da mãe, também não estava livre para relacionamento. Então ali nós liberamos duas coisas, a questão do relacionamento e a questão da vida profissional. Olha como é incrível quando a gente fica lá fazendo pelos nossos pais, ou quando a gente exclui um pai sem nem querer, o pai dele estava bravo no campo, mostrava isso, e aí foi tudo entrando em tranquilidade, foi tudo entrando em ordem, e as coisas voltaram aos seus lugares, e a vida pôde fluir, e ele pôde ir para a vida e crescer. Se você gostou dessa história, se identificou com algumas dessas questões, se gostaria de olhar para questões mais profundas, nós temos uma sessão diagnóstica gratuita que é feita para que você possa entrar em contato com o que está trazendo para você qualquer tipo de prejuízo aí na vida, ou marcarmos uma constelação, ou agendarmos também uma mentoria sistêmica, que é onde eu tenho um acompanhamento com você, um acompanhamento individual. Então, para quem tem alguma questão sistêmica a ser vista, pode, aqui nesse vídeo, ganhar uma questão de diagnóstico. Beijo no coração, fique com Deus.